Olá, Nutris! Vamos conversar hoje sobre dieta hospitalar conforme Braskem, certo? Por que que a gente vai falar sobre isso hoje? Porque isso aqui é muito passível de questões para concursos e residências, tá? Isso aqui vai ser uma ótima fonte de questões, tá bom? Então, esse artigo foi de 2022, do ano passado, é um artigo que ainda está aí quentinho, certo? E que é o posicionamento da Braskem, né? Então, tem aí um certo peso e pode sim ser base para muitas questões de concursos e residências, tá bom? Então, vamos lá. Vamos conversar sobre a dieta oral no ambiente hospitalar, certo? Então, tem aquela introdução, né, em relação à alimentação por via oral. Ela é a mais fisiológica, né, aquela que dá maior conforto para o paciente. Sempre tem que ser a primeira a ser estimulada. Então, se o paciente entra, né, no ambiente hospitalar, se o paciente é hospitalizado, no caso, logo tem que ser introduzido, né, a alimentação e de preferência por via oral, certo? Mas lógico que isso tem que ser avaliado conforme o paciente, a patologia, o nível de consciência desse paciente, o risco de broncoaspiração, se esse paciente é disfágico ou não, se tem sintomas de disfagia, certo? Que consistência esse paciente está conseguindo, se essa consistência consegue, né, levar esse paciente a ter uma boa ingestão proteico-calórica, tá? Necessária para ele. Então, vários fatores aí têm que ser visto, certo? Então, tem que ser a primeira via de escolha, logicamente, tá? Garantir que os pacientes recebam, né, uma nutrição adequada é reconhecido como parte essencial do tratamento clínico e nutricional desse paciente. Então, sempre a gente tem que reforçar, né, a importância da nutrição no paciente em ambiente hospitalar, certo? Esse paciente, a gente sabe que a desnutrição, né, pode acarretar vários fatores até econômicos, né? Que é uma coisa assim que pesa muito é o fator econômico. Por quê? Porque se esse paciente está desnutrido, ele vai perder massa magra, esse paciente vai necessitar, né, de maior ventilação mecânica. Por quê? Porque o diafragma é um músculo, certo? Se esse paciente desnutre, é um dos primeiros músculos, né, a é, serem lesados, certo? A ser lesado. Então, esse paciente vai precisar de maior suporte de oxigênio, uma possibilidade maior de ventilação mecânica, ou então prolongar, né, esse uso de ventilação mecânica, certo? Além disso, maior risco de infecção hospitalar, maior tempo de internação, né? Aumentando aí o risco de morbimortalidade nesse paciente. Então, tem uma série de coisas aí, né, envolvendo a nutrição, o estado nutricional desse paciente, tá bom? Então, ela tem que ser planejada e individualizada, como já conversamos, né? Isso conforme a doença, os sinais e os sintomas. Se esse paciente chega para a gente com diarreia, ou com constipação. Eu hoje admiti uma paciente que ela havia ficado 20 dias sem evacuar. Então, assim, uma constipação, né, crônica, certo? E que muito provavelmente formou-se fecalomas nesse paciente, né? Então a gente tem que estar atento aí aos sinais e sintomas dos pacientes, a intolerâncias e alergias, que é algo muito comum. Tem muitos pacientes, né, que têm principalmente intolerância à lactose, certo? Então, isso é importante ver, né, assim, quando o paciente chega na admissão, fazendo ali a anamnese, uma boa anamnese desse paciente é importante para então ter uma boa conduta, né? Uma boa terapêutica eficaz, certo? As preferências desse paciente. Então, um exemplo, eu trabalho no hospital, que é referência Norte e Nordeste em transplante, certo? Então, muitos pacientes da região Norte costumam comer açaí, tanto no almoço quanto na janta, tá?
Normalmente não é possível adaptar, né, essas refeições, né, às suas preferências, certo? Então, é importante a gente sempre ver a possibilidade, né, de adequar o mais próximo possível das preferências desses pacientes para então aderir à terapia nutricional, certo? Porque não adianta a gente prescrever alimentos, suplementos, deixar a prescrição mais linda possível se esse paciente não consegue aderir à terapia nutricional, tá? Hoje mesmo eu estava conversando com uma médica que é um paciente, né, já tinha indicação de sonda por ingerir menos de 60% das suas necessidades nutricionais, certo? E a médica achava que eu colocando um suplemento, né, modificando a consistência da dieta, isso ia fazer com que o paciente fosse aderir à dieta. Sendo que não, porque o paciente estava inapetente, estava com hiporexia, então eu ia diminuir mais ainda, né, talvez a ingestão e, e o suporte proteico energético desse paciente pela má ingestão desse paciente, certo? Então, era um paciente já que tinha aí um requisito, né, para uso de sonda, certo? Em relação aos aspectos psicológicos e sensoriais, então, isso também é uma coisa que afeta, tá? Em relação aos aspectos psicológicos, recebemos também pacientes com anorexia, por exemplo, ou então alguns pacientes que têm algumas doenças psicológicas, certo? Que não se alimentam, certo? Então, tem algumas doenças como a anorexia, né? Que é uma paciente bem difícil de ser tratada, mas que é possível, certo? Que ela recusa ali a alimentação ou não, né? Ela pode dizer que está recebendo, que está ingerindo, entretanto, ela de uma forma que ninguém veja, né? Ela se desfaz do alimento sem então ingerir. Então, tudo isso realmente tem que ser visto, né? Principalmente o diagnóstico, os sinais, os sintomas, para então fazer uma terapia eficaz para aquela paciente, certo? Para aquele paciente. Em relação à desnutrição, que é uma coisa muito discutida, né? A desnutrição em ambiente hospitalar. Então, 30 a 50% dos pacientes internados são desnutridos, né? E como já conversamos, a desnutrição afeta não só o curso da doença desse paciente, da patologia, e também vai afetar financeiramente, né, o hospital, que é um bom argumento para a gente conseguir também, né, ter um bom suporte nutricional em relação à terapia nutricional interal, em relação à terapia nutricional via oral, certo? Então, é aí uma forma de mostrar, né, um bom argumento para a gente ter aí boas opções, né, em relação à terapia nutricional do paciente, certo? É o fator, né, o tempo de internação, que vai aumentar a mortalidade desse paciente, maior custo, né, hospitalar desse paciente, certo? E aí vai, certo? Aí vamos chegar na consistência, que é o que mais a gente quer ver aqui, né? Que realmente é o que vai cair na prova, tá? Essa introdução é interessante, né, para a gente passar para vocês, mas o que vai cair na prova é em relação à consistência da dieta, certo? Baseando-se na Braskem, que provavelmente vai ser sim uma boa base aí para formulação de questões em relação à banca de concursos e residências, tá bom? Então, o termo dietas modificadas conforme a consistência contempla 7 estágios de progressão, certo? Então, temos aqui o que chama de dieta geral, que também pode ser denominada normal, ou dieta livre, certo? Normal, geral ou livre. Isso vai depender muito do hospital, certo? E da região, né,
desse hospital. Por exemplo, eu trabalhei no Sul e lá a gente chamava de dieta geral de dieta normal, tá? Já aqui no Ceará a gente chama de dieta geral, certo? Então vai depender também da região essa nomenclatura, tá? Temos aí a dieta branda, a pastosa ou semissólida, a pastosa homogênea ou cremosa, a semilíquida ou cremosa e a líquida ou líquida completa, certo? Ou líquida restrita, certo? Então vamos falar aqui da dieta geral, ou dieta normal, ou dieta livre. Como a gente pode ver aqui nessa figurinha, é uma dieta que não tem restrição de nenhum alimento, certo? Então, inclui aqui todos os alimentos e texturas recomendados em uma alimentação saudável, tá? Então, não tem os alimentos permitidos e os evitados, certo? Os alimentos que devem ser evitados. Em relação à caloria, é de 2.200 a 2.500 calorias por dia. E de proteína varia de 85 a 105 gramas de proteína dia, certo? A gente está falando aqui de proteína, tá? E não de peso da fonte proteica, certo? Normalmente, cerca de 100 gramas de carnes tem cerca de 20 gramas de proteína, tá? Então tem que ficar atento, porque tem gente que acha que 100% da gramagem de uma fonte proteica é proteína, mas não é, certo? Em relação ao número de refeições, 5 a 6 refeições por dia. E temos aqui a dieta branda, que a diferença é que não vai entrar. A diferença da geral para branda é que não vai entrar legumes e verduras cruas, certo? Em relação aos alimentos permitidos, pães, bisnagas, tapioca, cuscuz, biscoito, bolo simples, cereais cozidos, arroz, aveia, leguminosas ou apenas o caldo da leguminosa, por exemplo, caldo de feijão, certo? Legumes e verduras cozidos, frutas cozidas, assadas, sem cascas, frutas macias, certo? Os leites e derivados, lembrando que normalmente o leite, né, é cerca de 3% esse leite industrializado, tá? Cerca de 3% de gordura, certo? Carne, frango ou peixe tem que ser cozidos a fim de facilitar a digestão desse alimento, tá bom? Ovos cozidos ou mexidos, ou pochê, ou omeletes. Em relação à sobremesa, tem que seguir a característica da dieta, frutas macias e outras sobremesas, né, que entram nos alimentos permitidos dessa dieta, tá bom? Aqueles que têm que ser evitados, os alimentos evitados, as verduras cruas, as frutas cruas, exceto aquelas mais macias, tá? Queijos gordurosos ou salgados, carnes e peixes ricos em gorduras e as frituras e os embutidos em geral, tá? Em relação à caloria, 2.000 a 2.300 calorias por dia. E de proteína vai fornecer de 75 a 100 gramas de proteína por dia, tá? Isso em até 6 refeições, de 5 a 6 refeições por dia, tá bom? E aqui a gente tem um demonstrativo, tá? Em relação à dieta branda. A pastosa ou semissólida. Na pastosa e na semissólida, podem ser alimentos processados, tipo as carnes processadas, purês, o arroz papa, o arroz mais pastoso, certo? Então, temos aqui a característica: composta por alimentos cozidos e macios, requer pouca mastigação,
Os alimentos e preparações apresentam-se na forma de purê, creme, papa, carne moída, triturada ou desfiadas e suflês. Os alimentos permitidos: os pães macios, bisnagas, biscoitos amolecidos em leite, bolos simples, os cereais e massas bem cozidos, ou preparações tipo papa, certo? Entrando também as sopas, os mingaus, caldo de leguminosas ou leguminosas liquidificadas, legumes e verduras bem cozidos, suflês, cremes ou purês, sopas com pedaços pequenos, frutas cruas, macias, picadas, tipo a banana, né? Como a pessoa até amassar a banana facilita a mastigação desse paciente, tá? Normalmente a pastosa está ali na transição, aquele paciente que acabou de desmamar a sonda nasoentérica, né, nasogástrica, e está evoluindo então para uma dieta até chegar à dieta geral, certo? Então vai evoluindo aos poucos a consistência, tá? E sempre com o acompanhamento do fono, certo? Do fonoaudiólogo, fonoaudióloga, né? Sempre no acompanhamento da fonoaudiologia, tá? Esmaltais, sucos, leite, iogurte, queijos cremosos, carne, frango, peixe cozidos ou ensopados ou moídos ou desfiados, ovos cozidos, mexidos, omelete, ovo pochê. E a sobremesa, né, tem que seguir esse padrão de consistência, tá? Os evitados são aqueles pães não macios. Tem gente que acha que não pode entrar pão na dieta pastosa, tá? Mas se for um pãozinho macio, e sempre recomendando esse pão, né? Ser molhado, ser amolecido no leite, certo? Assim como biscoito é melhor para esse paciente conseguir mastigar e não ter risco de broncoaspirar na deglutição, certo? Em relação aos evitados, cereais integrais e em grãos, leguminosas integrais e em grãos, legumes e verduras cruas, frutas cruas com casca, frutas com polpa dura, frutas secas ou desidratadas, queijos duros, carnes ou frango ou peixe grelhado ou assado, em pedaços grandes ou inteiros, embutidos e frituras em geral. Em relação à caloria e proteína, 1.800 calorias a 2.100 quilocalorias por dia, tá? Em relação à proteína, 70 a 95 gramas de proteína dia. Chegando de 5 a 6 refeições por dia, certo? Aqui é a pastosa ou semi-sólida. Em relação à pastosa homogênea ou cremosa, a diferença da pastosa semi-sólida para homogênea é que as carnes, por exemplo, têm que ser liquidificados, tá? Não pode ser processados, não podem ser moídos, certo? Tem que ser tudo, como diz o nome, homogêneo, tá? Tem que ser uma pasta homogênea. O arroz homogêneo, não pode ser arroz papa, tem que ser liquidificado, certo? Assim como os outros alimentos, a parte da proteína, da fonte proteica, certo? Então, tudo tem que ser homogêneo, tá? Porque em alguns pacientes, a diferença de consistência pode levar ele a ter erro na deglutição e então, né, uma possível broncoaspiração nesse paciente, tá? Podendo causar, então, uma pneumonia broncoaspirativa e aí regredir tudo, toda aquela evolução do paciente, tá bom? Então, temos aqui a pastosa homogênea ou cremosa. A característica composta por alimentos e preparações bem cozidos, batidos, liquidificados na consistência de purê, formando então uma preparação homogênea e espessa, certo? E essas preparações podem ser ofertadas separadamente, que é diferente de uma dieta que a gente vai ver líquida completa, que é a sopa que vai ali ser liquidificada, né? Normalmente, tá? Então, nessa refeição,
O arroz pode ser servido separadamente, a parte das carnes também, da leguminosa, certo? Assim como a gente consegue ver aqui na figura, tá? Os alimentos permitidos têm que ser os cereais bem cozidos, liquidificados, bem triturados, formas de purê ou creme. Como eu falei, tem que ser uma consistência homogênea, certo? Sem ter divergência, né, de consistência. Leguminosas liquidificadas ou trituradas, legumes e verduras bem cozidos na forma de cremes ou purês, frutas na forma de purê, vitaminas, sucos espessos. Pode-se usar também espessantes ou então fazer o suco, né, ou vitamina mais encorpados, tá, em relação às frutas. Leites e preparações como mingau, vitamina e iogurte cremoso, queijos cremosos em preparações, carne, frango ou peixe cozidos liquidificados, ovos nas preparações adequadas às características da dieta cremosa e seguir para a sobremesa as mesmas recomendações de alimentos, tá? Então, aqueles evitados são aqueles mais duros e que não têm essa consistência homogênea, certo? Em relação à caloria e proteína, de caloria, 1.800 a 2.100 quilocaloria, de 70 a 95 gramas de proteína por dia, certo? O que vai ajudar muito a gente a atingir essa caloria é também, né, os leites, tá? Então, quando a gente adiciona o leite, né, como mingau, vitaminas, a gente consegue aí uma boa oferta de proteína, tá? Lembrando que 200 ml de leite tem cerca de 6 gramas de proteína, certo? E em 200 ml de leite integral, por exemplo, a gente consegue cerca de 120 quilocaloria. Então, adicionando aí uma massa sobre esses mingaus, né, ou então vitaminas, a gente melhora mais ainda a oferta calórica desse paciente, tá bom? E o número de refeições é de 5 a 6 refeições por dia. A semilíquida ou a cremosa. A semilíquida ou a cremosa. Então, ela é composta por alimentos de consistência semilíquida ou cremosa, homogênea, permitindo a adição de água. Considerar o uso de espessantes para a adequação da consistência. Os alimentos permitidos são cereais bem cozidos liquidificados na forma de mingaus ou creme, leguminosas na forma cremosa, legumes e verduras na forma cremosa, frutas na forma de vitaminas, esmaltais, sucos espessados, leite em preparações como mingaus, vitaminas, sorvete, iogurte. Em relação ao sorvete, eu não gosto muito de colocar sorvete, né, nos pacientes hospitalizados, tá? Eu sempre tento explicar aos pacientes, né, o porquê, certo? A gente sabe que o sorvete é um alimento industrializado, um alimento industrializado, né? Que contém muita gordura hidrogenada. Então, eu gosto de falar sobre a inflamação de uma alimentação com grande quantidade de gordura. Eu gosto de explicar sobre os riscos, né, de um alimento hidrogenado, certo? Então, eu acho que quando a gente vai atuar na nutrição clínica, a gente já pode ir fazendo também uma educação nutricional nesse paciente, tá? Normalmente eu já gosto de ir explicando que fazendo dando essa explicação, né, dando essa razão, o paciente vai sim aderindo a melhor alimentação, a melhor ingestão e escolhas de alimentos, tá bom? Também entra queijos cremosos, né, em preparações, carne, frango ou peixe cozidos, liquidificados, ovos, preparações na forma cremosa e as sobremesas, as preparações, né, que também entram nessa dieta, certo? Os alimentos a serem evitados são os alimentos mais duros, os alimentos integrais, as frutas cruas, né, ou frutas com polpa mais dura, certo? Os ovos
cozidos ou mexidos ou omeletes, tá? Até o ovo em pochê também não entra e frituras em geral, certo? Calorias e proteínas, 1.200 a 1.500 quilocalorias por dia, 50 a 75 gramas de proteína por dia, essa dieta consegue oferecer, e cerca de 6 refeições por dia, tá? Conforme a Braskem, certo? Em relação à dieta líquida ou a líquida completa, certo? Então, é composta por todos os alimentos e preparações basicamente na forma líquida, tá? Os cereais nas preparações líquidas é no máximo a 3%. Essa dieta líquida completa é aquela dieta de transição, certo? A dieta que o paciente está desmamando a sonda e então vai introduzir alimentos por via oral, tá? E aí inicia-se normalmente com a líquida completa, tá bom? Então entram leguminosas na forma de caldo, legumes e verduras na forma de caldo, sopas liquidificadas, frutas na forma de vitaminas ralas e sucos, leite in natura em preparações líquidas, carne, frango, peixe cozido na forma de caldos ou sopas liquidificadas, e as sobremesas que entram, né, nos alimentos permitidos dessa dieta, tá? Os alimentos a serem evitados são aqueles alimentos que não sejam líquidos, né, que sejam uma forma mais dura ou então em forma de purês, tá? Aqui a gente pode perceber que os legumes têm que ser na forma leguminosos na forma de caldos, legumes e verduras na forma de caldos, né? Ou sopa liquidificada, tá? Não na forma de purês, como acontece na pastosa, certo? Como acontece na pastosa, que aqui os alimentos, né, entram em forma de purê, tá? E aqui na semilíquida, esses legumes têm que ser na forma cremosa, certo? Então é diferente. Um tem uma textura mais aerada, certo? A textura mais de purê. E a forma cremosa é uma forma mais homogênea, tá bom? Tá aí a diferença da pastosa para semilíquida, certo? Já na líquida tem que ser realmente tudo processado, tudo triturado, tá bom? E os alimentos evitados são aqueles alimentos mais duros, tá? Tudo que não for líquido, certo? E a líquida completa, né, tem essa diferença para a líquida restrita, que pode entrar os líquidos que não sejam claros. Então, podem entrar leite, sopas, né, outros tipos de sucos, certo? Sucos mais escuros, certo? E a caloria e proteína, em relação à caloria, vai de 1.000 a 1.300 quilocalorias por dia. E de proteína, 50 a 60 gramas de proteína por dia. E o número de refeições pode ser fracionado até 8 refeições, tá? Mas assim, hoje a gente tem alguns suplementos que melhoram muito o aporte calórico proteico desse paciente, certo? Temos suplementos que em 125 ml a gente consegue 250 calorias, certo? E um bom aporte de proteína, cerca de 12 gramas de proteína em 125 ml, tá? Então, assim, hoje a gente tem muitos produtos interessantes no mercado que a gente consegue dar um bom suporte calórico proteico para esse paciente, mesmo em líquida completa, tá bom? E a líquida restrita é basicamente preparações líquidas pobre em resíduos, certo? Então, pobre em lactose, pobre em gordura, pobre em fibras, tá? Então é basicamente suco, chá, suco coado, chás, água de coco, certo? Então entra aqui os caldos de legumes coados pobres em resíduo, sucos de frutas coados, água de coco, isotônicos, que também ajudam, né, a melhorar, repor os eletrólitos desse paciente.
caldo de carne, frango ou peixe coados. Pode entrar de sobremesa gelatina sem açúcar, chás de ervas e frutas. E os alimentos evitados são todos aqueles que não estão aqui nos alimentos permitidos, tá? Aqui é mais fácil a gente aprender os alimentos que são permitidos, que são poucos alimentos, né? Poucas opções de alimentos, do que aprender os alimentos a serem evitados, tá? Líquida restrita, a gente, pelo nome, já vê que é bem restrito, né? Então, são poucos alimentos que podem entrar nessa dieta, tá? E essa dieta, ela também é muito utilizada para a preparação de alguns exames, como colonoscopia, endoscopia. Também, às vezes, é necessário a gente usar uma dieta líquida restrita, alguns horários, né, antes daquela endoscopia, que tem que passar também ali cerca de 6 a 8 horas de jejum, certo? Então, antes, a dieta anterior, o ideal é que seja uma dieta líquida, até uma líquida restrita, certo? Para facilitar aí o exame. E a colonoscopia, em relação ao hospital, né, intra-hospitalar, a gente faz um preparo de líquida completa 2 dias antes, líquida restrita 1 dia antes da colonoscopia e dieta zero no dia da colonoscopia, certo? Então tem esse preparo que também a gente usa de consistências de dieta diferentes, tá? Em relação à caloria e proteína, 300 a 500 quilocaloria dia, e proteína não tem proteína, então tem que ser uma dieta muito rápida, tá? Tem que ser uma dieta para preparações realmente aí de exames, ou então uma dieta que tem a função de hidratação, né? E deixar aquele intestino um pouco mais estimulado, né? Usar realmente o intestino, tá? Ele não tem a função de alimentar, de fornecer calorias e proteínas, né? E nutrientes para esse paciente, tá bom? Então, a função basicamente é de hidratação, de preparação para exames e que seja uma dieta de uso muito rápido. Não dá para o paciente passar muito tempo, né, nessa dieta, tá? Então, 6 a 8 refeições é o fracionamento dessa dieta por dia, tá bom? Então, vamos para algumas resoluções, né, de questões, tá? Eu trouxe aqui 2 questõezinhas, tá, para a gente resolver. Uma foi da banca IBFC, que foi aplicado já em 2023, tá bom? Então, aqui diz, né? A dieta, aí deixa o espaço, é indicada para pacientes na fase pós-operatória e no preparo de cirurgias do trato gastrointestinal. Alimentos como gelatina, sucos de frutas e caldos de legumes podem ser incluídos nesse tipo de dieta. Por outro lado, pão de forma, purê e hortaliças cruas ou cozidas não devem fazer parte desse tipo de dieta. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Então, nós vimos que onde pode entrar gelatina e alimentos líquidos é na dieta líquida, certo? Então, item B, dieta líquida. No Enário 2022, o ano passado, né? Analise a descrição da seguinte dieta. O objetivo: fornecer dieta via oral para pacientes que não podem ingerir alimentos sólidos. A indicação: paciente com dificuldade para deglutir, disfagia ou sem dentição. Utilizada como dieta de treino para o desmame da TNE, né, da terapia de nutrição enteral. E todas as preparações são cremosas ou liquidificadas, ou que se liquefazem à temperatura corporal. Alimentos excluídos: leguminosas ou grãos, alimentos crus inteiros, alimentos ou preparações com pedaços. Qual a dieta em questão? Aqui entra a dieta líquida completa, certo? Então, vamos aqui no item D, dieta líquida
completa, tá? Que é justamente essa dieta que é utilizada no desmame da terapia de nutrição integral, tá bom? Item D. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostarem, deem o like, que isso vai estimular eu fazer outras aulinhas aí para vocês, tá bom? Se tiverem dúvida, deixem aqui embaixo a dúvida de vocês, que a gente vai tirando, tá bom? Encontro vocês também lá no nosso Instagram, foco.nutricão.com curso. E toda semana nos veremos aqui no YouTube com vídeos novos, com novas aulas, para vocês se prepararem cada vez mais aí para os concursos e residências na área de nutrição. Beijo e até a próxima!